Olá pessoal, eu sou o professor Adonis Queiroz e todos sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Higiene e Segurança do Trabalho. Hoje a nossa aula vai abordar o SESMIT, ou seja, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. As nossas atividades no nosso ambiente virtual estão disponíveis entre os dias 4/10 e 18/10. Quais são os objetivos dessa nossa terceira aula? Seria entender um pouco sobre o SESMIT, ou seja, sobre esse serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, saber qual é a sua composição, quais são os profissionais, quais são as áreas que estão envolvidas, quais são as formações desses profissionais, e assim também como o seu dimensionamento e a sua importância dentro da empresa e dentro da segurança do trabalho. Só adiantando um pouco, o dimensionamento é considerando o grau de risco que a empresa exerce, o trabalho que ela exerce, qual é o grau de risco dessa empresa, assim também como o número de funcionários que essa empresa possui. Ou seja, algumas empresas pequenas, com poucos funcionários, não são obrigados. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre essa obrigatoriedade. Então, o serviço especializado, o SESMIT, ele é regido, ou seja, ele é orientado pela NR4, pela norma regulamentadora 4. E quem é obrigado a manter esse serviço especializado? Então, empresas privadas ou públicas, de administração direta ou indireta, dos poderes legislativo e judiciário e que possuem empregados regidos pela CLT, ou seja, possuem empregados regidos pela consolidação das leis trabalhistas, são obrigados a ter esse serviço especializado. Quais são os profissionais que fazem parte desse SESMIT? São 5 profissionais: o engenheiro e o técnico em segurança do trabalho, assim como o médico, enfermeiro e técnico em enfermagem do trabalho. Ou seja, como a gente falou anteriormente, é um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. O técnico e o engenheiro trabalham nessa área de engenharia de segurança, assim como o médico, o enfermeiro e o técnico em enfermagem vão atuar nessa área de medicina do trabalho. O engenheiro, o médico e o enfermeiro é necessário, logicamente, ter uma formação superior, fazer o curso universitário e, posteriormente, eles fazem uma capacitação, uma especialização na área de segurança do trabalho. Assim como também o técnico em enfermagem, só que não é um curso superior, faz um curso técnico em enfermagem e, posteriormente, faz uma especialização, uma capacitação na área de segurança do trabalho. Já o técnico em segurança, ele não, já faz o curso direto em segurança do trabalho, não é necessário fazer um curso e posteriormente fazer essa capacitação. Bom, então esses são os profissionais que fazem parte desse serviço especializado. Então a gente vai ver um pouco agora como é que é dimensionado, quantos profissionais eu tenho que ter dentro da minha empresa, quantos técnicos, quantos engenheiros, médicos e assim por diante. Como a gente já falou logo a princípio, vai depender do número de funcionários e também do grau de risco. Então vamos entender como é que a gente faz para determinar o grau de risco, utilizando um exemplo. Vamos pensar em uma empresa agrícola que cultiva cana-de-açúcar e que tem no seu quadro de funcionário 530 trabalhadores. Lá na norma regulamentadora há uma tabela que a gente vai chamar aqui de quadro 1, ela é chamada de quadro 1, onde é possível observar o grau de risco. Então a gente pode perceber aqui que o cultivo de cana-de-açúcar, seu grau de risco é 3. Então já foi determinado qual é o grau de risco e nós temos o número de funcionário, 530 funcionários. No quadro 2 é possível observar a quantidade de cada um desses profissionais. Então nós percebemos que essa empresa tem um grau de risco GR de 3 e que nós temos 530 funcionários. Então nós iremos para essa coluna aqui. Então é necessário se ter 3 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho.
Percebe-se que nesse caso não é necessário se ter um auxiliar em enfermagem, assim também como o enfermeiro do trabalho. É possível perceber também que há um asterisco tanto no engenheiro como no médico do trabalho. Isso porque só é necessário ter esses profissionais em 3 horas, ou seja, tempo parcial. Durante o dia, só é necessário esses profissionais no ambiente de trabalho durante 3 horas. Já com relação ao técnico em segurança do trabalho, não. É necessário ele estar todo o expediente da empresa. A gente pode perceber que não são todas as empresas que necessitam ter esse serviço especializado. Vamos aqui supor uma empresa que tem 100 funcionários e que o grau de risco é 1 ou 2. Então nós percebemos que não é necessário se ter esses profissionais. Também podemos perceber que empresas que têm até 49 funcionários, independente do grau de risco, não é necessário ter, não é obrigado por lei ter esse serviço especializado. A partir de 50 funcionários, se tivermos o grau de risco 4, aí sim é necessário se ter pelo menos um técnico em segurança do trabalho. Então aqui empresas, por exemplo, que tem 500 funcionários, mas que o grau de risco é baixo, o grau de risco é 2, não é necessário ter nenhum profissional dessa área. No nosso exemplo, não, o grau de risco é 3 e nós temos mais de 500 funcionários e menos de 1.000, então é necessário se ter 3 técnicos, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico do trabalho. Aí você pode me perguntar, a empresa só realiza uma atividade com um único grau de risco? Não, há empresas que têm diversos setores que fazem determinadas atividades que têm grau de riscos distintos. Pode ter na mesma empresa, para uma atividade A, grau risco 3 e para uma atividade B, grau de risco 4. Então como é que faz nesse caso? Então a gente vai perceber aí qual é a maior quantidade de funcionários nesse grau. Então, lendo aqui, ó, a empresa que possui uma atividade que se classifica em diferentes graus de risco e apresenta mais de 50 funcionários, precisa-se dimensionar esse serviço especializado utilizando o grau de risco maior, que nesse caso que a gente usou como exemplo, o grau de risco 4. Ok, minha gente? Bom, para finalizar essa aula, nossa aula 3, nós temos 2 atividades. A primeira atividade é aquela questão objetiva. Nós temos 30 questões objetivas, onde você pode responder as 30, fazendo 3 tentativas, cada tentativa com 10, permanecendo a nota mais alta. E com relação à outra atividade, nós temos um trabalho para a gente fazer à parte. Então eu gostaria que cada um de vocês tivesse uma folha à parte, listasse esses profissionais, o técnico, o engenheiro, e fizesse uma pesquisa qual é a atribuição ou quais as atribuições desses profissionais dentro da empresa. Aguardo a participação de todos e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal, e bom estudo!